A pausa foi rápida e a gente já está de volta com Palavras de Vida. E agora vamos direto para o Viva Cultura, o espaço onde a fé, a arte e a música se encontram aqui no programa. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Eu vivo milagres todos os dias, todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Vou sendo transformado. E chegou o momento mais tradicional do programa. É hora do quadro A Voz do Pastor. Toda semana, o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, partilha a palavra de Deus e nos ajuda a viver o Evangelho no dia a dia. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. 1º de março, iniciamos o novo mês e nesse mês vamos continuar a nossa caminhada quaresmal e chegarmos à Páscoa do Senhor. E lembramos que 1º de março é o dia da fundação do Rio de Janeiro. A vocês que me veem, ouvem, acessam, queremos pedir que rezem por todos nós, se unam a nós nas comemorações
do dia da cidade, que na realidade nós celebramos com solenidade no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, mas que tem a fundação dia 1º de março. Rezamos por essa cidade que tem um protagonismo importante na história, enquanto capital da colônia, do Império, do Reino Unido, da República, e que tem sua responsabilidade ainda hoje, né? Portanto, queremos pedir para que essa bela e maravilhosa cidade viva sua vocação, seu chamado, nesse dia 1º de março, que nesse ano cai no domingo, segundo domingo da Quaresma. Mas, como eu disse já semana passada, nós estamos vivendo na Quaresma o tema da campanha da fraternidade, que é um jeito de nós vermos as consequências sociais da nossa vida de conversão. Sabemos que temos que nos converter, que é uma graça de Deus, é um dom de Deus, que pela ação do Espírito Santo faz com que o nosso coração contrito, né, possa querer mudar de vida. E ao mudar, nós somos chamados a ver essa comunhão enquanto igreja, a unidade com os irmãos e irmãs, o perdoar-nos mutuamente e também preocuparmos com os outros, tanto cristãos como não cristãos, numa sociedade que queremos que cada vez mais seja uma sociedade sadia e que nós sabemos que está longe de ser. Portanto, no meio de tantas situações de divisão, de separação, de tantas questões, de tantos orgulhos que existem, nós somos chamados a pedir ao Senhor que a nossa vida de conversão nos leve a ter um coração humilde, simples, fraterno. E a campanha da fraternidade, meus irmãos e irmãs, além de nos ajudar as pessoas a darem uma contribuição no Domingo de Ramos, na coleta da solidariedade, para os trabalhos sociais da sua diocese ou também da CNBB, ou da Igreja do Brasil, como quiserem chamar, também nos faz pensar sobre uma realidade que precisamos mudar enquanto compreensão e enquanto ideia. Nesse ano, a questão da moradia. Achamos muitas vezes que não temos nada a ver, mas temos. Temos que ver que o mundo deve proporcionar uma dignidade para todos. Nesse sentido, nós temos um objetivo geral da campanha da fraternidade, está no manual, que é o seguinte: promover, a partir da boa nova do Reino de Deus e em espírito de conversão quaresmal, a moradia digna como prioridade e direito, junto aos demais bens e serviços essenciais a toda a população. Temos vários serviços essenciais: saúde, transporte, educação, alimentação, trabalho, teto, né, trabalho, terra, tantas coisas que existem. Entre tantas coisas que nós vemos que o mundo necessita, nós somos irmãos uns dos outros, somos filhos. Meus pais que estão nos céus, e todos têm direito a uma vida digna. E aqui fala, no objetivo geral da campanha da fraternidade, uma moradia digna como prioridade e direito. Poder acordar na sua cama, ter realmente lugar para a sua higiene, o seu lugar para tomar um café, e não no meio da rua, nem nas calçadas das cidades, nem numa moradia indigna que não tem nem sequer dignidade para se morar. Cabe a nós justamente vermos que a vida de conversão faz com que nós trabalhemos para que realmente a dignidade aconteça. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que são muitas situações de injustiças que existem, mas a moradia é uma delas, né? Tem que escolher uma delas. E a nossa Conferência Episcopal escolheu esse ano o tema da moradia. Não para que com revoltas ou situações assim de violência façamos as coisas, mas para que a conversão nos faça olhar e ver a nossa responsabilidade. A igreja tem muitas situações em que ela vai ao encontro e tenta resolver. Mas, por mais que nós façamos campanhas e ajudemos tantas situações de injustiça a melhorarem, ainda está muito aquém dessa mudança da dignidade
que é necessário acontecer. Por isso, queremos ajudar com a nossa campanha da fraternidade, mas também temos exigir também daqueles que são responsáveis para que o façam, para que utilizem o dinheiro da nação para o bem da nação e não para si próprios, para o Estado. E de tal maneira que as pessoas vivam com dignidade. São consequências de conversão. Passar perto do outro e não ficar alheio à dor do outro, mas se preocupar com o outro na sua dignidade. Mesmo que a gente não resolva todas as coisas, mas também exigir que quem tem o poder de resolver, que o faça. Mas a igreja não se furta de ajudar e fazer o que ela pode fazer, com as suas coletas, com as suas questões sociais, e todas as paróquias em geral o fazem. Mas a questão da injustiça social e a falta de dignidade humana é muito maior. Portanto, vivamos o tempo da Quaresma, meus irmãos e irmãs, para vermos que o Senhor quer nos transfigurar. O segundo domingo da Quaresma nos fala da transfiguração. Todos os anos, o segundo domingo é a transfiguração. E nesse ano, é na versão de Mateus, né? Como acontece no ano A. Temos 3 testemunhas que Jesus leva: Pedro, Tiago e João. Vai por uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. E assim Mateus descreve: seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Ou seja, aparece o Cristo glorioso, aquilo que vai acontecer na ressurreição. E estamos aqui antes da crucifixão. Portanto, Jesus se revela como aquele que é o Deus conosco. E aparece também que nele se realizam as profecias, a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, simbolizados por Moisés e Elias. Moisés, o Pentateuco, e Elias, o profeta. E ali estar com o Senhor na transfiguração, vivendo a alegria do Cristo ressuscitado, era muito bom. Pedro traduz isso: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É bom estar com o Senhor. Por isso a conversão, a confissão, o arrependimento nos faz passar da desobediência ao Evangelho para a obediência ao Senhor. E estar com o Senhor é bom. É esse contágio do bem que nós somos chamados a fazer nesse nosso mundo, meus irmãos e irmãs. E aí, nessa beleza que viviam os discípulos, testemunhas do assunto, quando uma nuvem luminosa cobriu, né, com a sua sombra, que dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Ou seja, é a revelação que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. Este é o meu filho amado, escutai-o. A revelação no alto do monte, na transfiguração, é uma revelação do Messias, Cristo Jesus. O Deus que tudo criou, todas as coisas, veio estar conosco para resgatar o homem da sua infidelidade e fazer o homem ser novo, pessoa nova, renovada. Espaço que escutemos o Senhor, escutemos a palavra. Cristo é o Verbo, é a palavra. Escutemos o que fala o nosso coração. E assim os discípulos, as 3 testemunhas, passaram para a posteridade essa experiência no alto do monte, né, justamente uma da transfiguração do Senhor. E aí, quando ouviram isso, os discípulos ficaram assustados, se prostraram, e Jesus falou: levantai-vos, e não tenhais medo. E aí, já tinha passado aquela experiência, contaram só com Jesus, e quando desceram, a recomendação: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos.
Ou seja, vai passar pela cruz, pela rejeição, para chegar depois à ressurreição. Ou seja, o poder contar depois de ter encontrado com o Cristo ressuscitado. É esse aspecto que vai sempre aparecer na Escritura. Encontrar, ou seja, depois nós temos encontrado e passado pela paixão, morte e a ressurreição, é que nós podemos também testemunhar com quem nós nos encontramos. A recomendação é sempre essa. Para não ficar simplesmente uma coisa, contar apenas uma história. E aí, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo a Timóteo, segunda leitura desse segundo domingo da Quaresma, nos fala de Paulo falando a Timóteo: Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. E fala que essa graça nos foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Somos chamados a encontrar o Senhor na sua vida ressuscitada. Ele está vivo, ressuscitado hoje, e nós somos chamados a encontrá-lo e anunciá-lo. E para fazer isso, nós somos chamados a estar sempre saindo de nós e anunciando esse novo tempo à humanidade. É a leitura primeira, livro do Gênesis, quando o Senhor fala a Abrão: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, nesse tempo da Quaresma, a deixar-nos revestir do Senhor, a deixar-nos iluminar pelo Senhor, a encontrar o Cristo ressuscitado, e a nossa vida ser uma bênção para todas as pessoas. Eis aí justamente nosso chamado, a nossa vocação. Ide, eu te tirei da tua terra para que você possa, por onde passar, abençoar, ser uma bênção para as pessoas. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a nossa pergunta: se nossa ideia de conversão, de deixar a nossa desobediência para viver na obediência ao Senhor, se encontrando com o Cristo ressuscitado, a nossa vida vai sendo também mudada, transfigurada, para ser uma bênção para os irmãos e irmãs. Também na questão social. Os problemas sociais, como nós sabemos, são atos concretos no tempo da Quaresma, mas também no relacionamento da família, com a vizinhança, com a pessoa que nós trabalhamos, com quem nós convivemos na escola, na universidade, ser uma bênção para as pessoas. Mesmo que nos rejeitem e nos persigam, nós somos chamados a passar fazendo bem como Jesus. E aí, meus irmãos e irmãs, uma resposta do Salmo responsorial: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, venha a vossa salvação. Que nós experimentemos isso em nossa vida, que o tempo da Quaresma assim nos encontre e que nós aproveitemos a conversão, além dessa mudança interior de afetos, de mentalidade, de visão, e se poder entrar na obediência ao plano do Senhor, nós possamos ser uma bênção para as pessoas, da nossa família, nossos conhecidos, nosso jeito de ser. Pensemos bem, a minha vida tem sido uma bênção. Eu tenho também abençoado as pessoas, tenho vivido de acordo com esse plano de Deus cada vez mais. Tem sido transfigurada a minha vida pela graça de Deus. Vivamos intensamente esse tempo propício. E que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado mais uma vez, Dom Irani, pela mensagem, pela reflexão. E obrigado também a você que ficou com a gente até agora. O Palavras de Vida de hoje vai ficando por aqui. Antes de ir, não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Assim, você acompanha as novidades e pode rever tudo que já passou aqui na TV Brasil. E aproveita também para escanear o QR Code que aparece no seu vídeo e ajudar na nossa obra de evangelização pelos meios de comunicação. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até a próxima semana. Tchau, tchau!